que frequentemente resulta em danos mentais e emocionais. Então, não é tudo que acontece com a criança que vai virar trauma, tá? Caiu no chão, perdeu a bola, entendeu? Não quer dizer que tudo vai virar trauma. Mas são coisas que são emocionalmente dolorosas. A criança enfrenta... Tudo bem? A criança enfrenta uma dor emocional. E que frequentemente vai ter resultados mentais. Tá? Vai trazer algum resultado. Tá bom? Então, com certeza, nós vamos fazer uma viagem no tempo aqui. Com certeza. Alguém vai lembrar. Quando minha avó, quando meu cachorrinho, sei lá o quê. Tá bom? Mas é isso que é trauma. E o que causa trauma? Quais são as coisas que a gente pode dizer, isso aí provavelmente causa trauma? Que a gente tem que proteger as nossas crianças disso. Que a gente tem que ajudar as nossas crianças com isso. Acidentes. Acidente de carro. Se machuca, quebra a perna. Aí você vê, a criança quebra o braço, vai lembrar... vamos pensar, gente mesmo, quem quebrou o braço aqui lembra até hoje. Ai, como caiu, doeu, fui no médico. É ou não é? É ou não é? É que ele ficou uma marca. A dor de ver a fragilidade da vida, seja lá o que for, fica uma marca. Acidentes causam trauma. Bullying. Vocês acham que causa trauma? Por que será, né? É agressivo, é mau, fala da pessoa, faz pouco. Quanta coisa está envolvida e isso causa trauma na criança. Bullying. Violência doméstica. Pai que bate na mãe. Irmão que pega o pequenininho. Eu conheci uma pastora que o irmão mais velho dela, quando a mãe e o pai não estavam, esse menino batia nela de jogar na escada, batia, judiava dela. Dizia, não conta para a mamãe. Violência doméstica, ela lembra até hoje. Isso causa trauma. A criança fica com scar, uma marca para o resto da vida, né? Violência doméstica. Pais que têm doença mental. Lá na Etiópia tem um grupo de crianças que vem, todo sábado eles vêm visitar a gente. É um clube de inglês. Eles vêm praticar inglês, eu conto história bíblica, tem um lanchinho, e eles estão lá sempre comigo. Tem nesse grupo uma menina que a mãe dela, são duas irmãs. A irmã mais velha está numa cadeira de rodas, completamente deficiente, e ela que a mãe abandonou. E ela contou para mim, dona Maitê, a minha mãe me abandonou faz tempo. Eu falei, querida, você está aqui com essa senhora? Tô. E a minha mãe é doente da cabeça, minha mãe é problemática. E eu vi que ela estava triste, mas o que está acontecendo? Pode falar. Ela falou assim, será que eu vou ficar igual a minha mãe? Será que é isso que vai acontecer comigo? Será que é esse o futuro da minha vida? A criança que tem pais, você pode saber que vai encontrar um certo trauma em se relacionar. E não é só pais com doença mental, não. Pais viciados. Os filhos de pais viciados têm um medo de ficar viciados também. Eles têm muito medo. É genético? Vai acontecer comigo? É isso que vai acontecer comigo? Filhos de pais alcoólatras também. Tá? Eu ia falar sobre alcoolismo, mas pais viciados, a própria dinâmica do vício, da família, isso causa um trauma na criança. Pais encarcerados, vão visitar o papai lá na cadeia.
ou nem vamos, entendeu? Então, isso é uma coisa que pesa, traz peso na vida da criança. Morte de um querido. Eu até hoje lembro a primeira pessoa morta que eu vi. Era um vizinho muito querido que eu tinha da igreja, um senhor da igreja, que se suicidou. E já imaginou? Eu tinha 4 anos e lembro até hoje do vô Chicão, eu chamava ele de vô Chicão, lá no caixão. Tá? Marca. Vocês lembram? Vocês lembram? Entendeu? Então, tem coisas que marcam mesmo a criança. Abuso emocional. O que quer dizer abuso emocional? Ah, você é um gordo balofo. Sai pra lá. E eu estou falando... Eu vi, olha, nesse monte de lugar que eu já estive, cada cultura tem suas coisas boas, suas coisas ruins, mas eu vou dizer, a cultura italiana é difícil, eu acho. Eu vi um pai, o filhinho nadando a piscina toda, tão feliz que estava nadando, sabe aquele nadar de criança? Splish, blá, blá, e o filho mostrando o papai, e o pai, seu idiota, faça melhor. Hã? Isso é abuso emocional. Ou seu perna de pau. Hã? Abuso emocional. Alguém pode pensar em outro exemplo? Ah, muitos, né? Muitos. Sabe do que eu estou falando? Oi, bem? Não é comum? Infelizmente é muito comum. E esse deixa uma marca que não tem dedo no rosto, não tem nada, mas é lá dentro. É bem lá dentro. Bem lá dentro. Abuso emocional. Negligência emocional. O que é negligência emocional? Sabe aquela criança que chega em casa toda feliz? Oh, olha aqui o desenho que eu fiz. Tá. Ah, tá bom. Tá bom? No celular? Quando os pais ou os cuidadores, ou seja lá com quem a criança está, não se dão, tá? Porque a gente sabe que a gente tem que se dar para a criança. Tem que tirar daqui de dentro, não é? Não é daqui? Lá do fundo. Para dar atenção, olhar a criança como Jesus olha, dando valor, apreciando. Então, a negligência emocional é quando não existe esse desejo de suprir essa carência emocional. Do abraço, do carinho. Quem aqui não conhece criança que vem correndo e pula no teu colo e quer carinho e quer carente desse contato emocional? E até físico mesmo, de abraço e de carinho. Ó, gente, na minha classe ninguém dorme. Eu faço todo mundo levantar, hein? Já te digo. Abuso físico. O que é abuso físico? É bater mesmo. Com vontade, sem saber uma maneira correta de disciplinar. Tá? Quantas vezes a gente ouve de pais que jogam criança na parede e que faz isso, faz aquilo outro? Isso é abuso físico. O abuso físico também pode ser não dar o alimento, hein? Não dá o alimento na hora que a criança precisa, não dá o banho, não dá a regra que a criança precisa. E deixa a criança. Quando eu penso que aquele verso fala que a criança entregue a si mesma em vergonha o pai e a mãe, é sobre isso que está falando. Criança entregue a si mesma, deixa lá, faz o que quiser. Passa o dia fora, chega de noite, quer assistir televisão, seja lá o que for. Então, isso é abuso, tá? Abusou. Se você tem um vizinho, amigo, alguém da igreja que faz isso, ajuda essa pessoa, porque isso é abuso. Negligência física, exatamente. Não dá comida, não dá os remédios, não levar no médico.
Eu não sei como é que está no Brasil, né? Oh, querida, obrigada. Mas até dá vacina, não dá vacina. Obrigada, obrigada. Como é que é aqui? Dá vacina ou não dá vacina? Pois é. Tem gente que não dá vacina. Entendeu? Negligência física. Separação de um dos pais. Você acha que isso causa trauma? É. Quanta dor, né? Quanta dor. Ah, e geralmente, gente, geralmente a criança pensa que é a culpada. Você já imaginou que maldade? Sempre acham que eles são culpados. Porque a visão do mundo vem através dela. É por minha causa. É por minha causa que papai e mamãe estão se separando. É por minha causa que eles estão brigando. Entendeu? Então, causa trauma mesmo. Separação de uma pessoa querida. Aquele professor querido que muda. Eu lembro até hoje. Com certeza vocês estão lembrando a infância de vocês, hein? Porque eu estou fazendo uma viagem no passado. Eu lembro que a minha avó... Isso é uma história longa, mas meu pai era alcoólatra e uma série de coisas, foi embora para Recife, minha mãe foi com ele, levou a irmãzinha mais nova. O que é isso, hein, gente? Separação, né? Um abuso, né? Foi embora para lá, fiquei com a minha avó, mas eu amava a minha avó muito, muito, muito. Então estava bom. Só que minha avó me levou lá e me deixou lá. Eu lembro que eu passei, nem sei quanto tempo, gente, chorando toda a noite para poder dormir. De saudade da minha avó. Tá? Então, essa coisa eu lembro até hoje. E vai ver, vocês lembram de alguma coisa. Então, trauma. Tá bom? Mas é ok, a gente pode chorar, viu? Não tem problema não. Faz bem. Abuso sexual. Esse aqui... dos traumas, é o trauma dos traumas. É o trauma dos traumas. Primeiro porque, infelizmente, acontece demais e não se falava sobre isso. E acontece não somente de seu abuso sexual, mas de um abuso de autoridade e, às vezes, até abuso espiritual vem junto. Tá? De cada 3 mulheres, uma foi abusada. De homem, a gente não tem estatística, porque homem não conta. E, se ele conta, ele diz com vantagem. Já tive uma experiência sexual. Tá? Quando, na realidade, foi um abuso ou uma coisa assim. Então, é um problema sério. E é trágico porque acaba com a inocência da criança. A criança fica deformada para o resto da vida. Ela não sabe o que é o certo, o que é o errado. Ela perde essa noção. Por quê? Ela tem uma ideia que aquilo que estão fazendo com ela não é certo, mas, ao mesmo tempo, eu estou sendo amada. E, ao mesmo tempo, está despertando um desejo sexual que é gostoso. Entendeu? Então, existe tudo isso na cabeça da criança que faz isso ser um problema sério. E isso acompanha. E quanto mais poder a pessoa que faz o abuso tem, e quanto mais perto for da criança, pior é. É muito pior um pai do que um vizinho, vamos dizer assim. Tudo é ruim, mas você está entendendo que pode causar muito mais trauma um que é próximo. Pais, avós. Oxe, é uma coisa seríssima, coisa seríssima. Tios, primos, primas, né? Nós vamos falar, então eu posso contar aqui, sem problema, que quando eu estive no Senegal, quando nós estivemos lá por 13 anos, como eu estive, há muitos anos atrás, tá bom? Meu filhinho foi com 1 aninho. Nós tivemos que mandar nossos filhos para uma escola longe de casa. Não tinha escola para eles. Tinha que ser numa escola
missionária, feita para os filhos dos missionários. E nós mandamos. E existiu abuso sexual naquela escola. E o abuso causou todo o grupo ficar doente. Todo o grupo. Não foram só as meninas que foram abusadas, foi todo o grupo. Talvez eu fale mais a respeito disso quando eu for, mas todo o grupo ficou doente. Então, é uma coisa séria. Eu sei que... Bom, abuso sexual é sério. Eu vou voltar falando aos pouquinhos, assim, como foi que... Os resultados disso. E os resultados disso aí. Pobreza. Olha, hoje em dia, quando eu ensino missões, eu falo assim, ó, não manda teu filho para a escola missionária não, viu? Fica com teu filho pertinho. Ainda pode acontecer, tá bom? Ainda pode acontecer. Mas agora, você veja, imagine que os meus filhos estavam em separação dos pais, morando longe da gente, vulneráveis totalmente, e ainda sofreu uma coisa dessa. Tá bom? Então, hoje, quando eu ensino, eu falo, de jeito nenhum, fica ali pertinho, porque ainda pode acontecer, porque a gente sabe que pode acontecer, aqui, ali, em qualquer lugar. Mas a criança sem ser vulnerável, com você tomando conta. Pobreza, vocês acham que pobreza causa trauma? Sim ou não? É. Nossa, eu era pobre, pobre de marré, marré, marré. E eu lembro que uma senhora da igreja deu um sapato para mim, que eu fiquei na maior felicidade. Tinha um sapato. Só tinha um problema, sair do pé. Tá? E aí, minha mãe pôs o quê? Um monte de papel na frente. E eu fui toda feliz para a escola. Nossa, que alegria. Ó, gente, já imaginou o bullying que eu sofri na escola por causa do sapato saindo do pé? Hoje eu dou risada, evidentemente, mas quando criança, são coisas que fazem a criança passar por uma série de sentir que ela não faz parte. Tá bom? Algum comentário, pergunta? Vocês estão indo tão quietinhas que eu estou até... Ok. Não, você falou para a gente não falar. Ah, não! Quer falar alguma coisa? Já imaginou ficar o resto da vida? Não, porque eu estou indo. Doença repentina. A criança, de repente, está com leucemia. Vocês acham? Vai ser difícil, né? Causa um trauma de se pensar o que é, o que não é. Violência nas ruas. Não sai de casa que hoje estão soltando os fogos, vai chegar droga ou qualquer coisa assim. Violência. Violência. Lá na Etiópia, há pouco tempo atrás, é muito legal. A Etiópia, vocês podem vir visitar, viu, gente? É bom, não é ruim, não, é bom. Mas como tem 86 tribos diferentes, muçulmano e cristão, vira e mexe tem uma guerra. Tá? Estoura qualquer coisa. Há pouco tempo aí teve uma na minha cidade. Tiro, tal, botaram fogo, mataram gente. Imagina a criança como fica nisso. De repente, assim, e é porque eu sou da tribo tal. Além de ser uma violência étnica. Eu sou da tribo Aleita e ninguém gosta de mim. Quem me dera eu fosse outra coisa. Guerra. Não sei quantos de vocês têm assistido e seguido o que está acontecendo no Iêmen. O que está acontecendo ali? O que aquelas criancinhas, eu nem sei se elas vão ficar normais depois que acabar tudo isso. Normal que eu digo até fisicamente, porque estão sem comida, sem hospital, sem nada. Pai e mãe não sabem se vai voltar. Eu conheci, no caso aí, vocês lembram também aquela foto que teve, faz 1 ano isso, do menininho que foi encontrado morto na praia? Faz 1 ano isso. Lá na Noruega, eu tive a oportunidade de conhecer
Desculpe. Gente que veio andando lá da Turquia. Eles chegaram na Turquia, foram para a Grécia, né? Ou da Grécia para a Turquia. Da Grécia para a Turquia, vieram andando com as duas crianças para chegar até a Noruega. A minha amiga com os filhos dela. Todo mundo andando. Isso fica. Como será que estão as crianças venezuelanas? Como será que estão as criancinhas? Que a gente aqui está pensando num problema econômico, de divisa, tal, mas tem crianças lá, gente. Tem crianças ali que estão... Sim, querida. Em Manaus, elas estão nos sinais e nas portas do supermercado, sentadas com a mãe, pedindo. Porque elas migram. Sim. E o meu coração tem chorado porque eu não sei o que fazer. Então, irmã, temos que fazer, sim. Temos que fazer. Nós vamos orar, que Deus dê inteligência, sabedoria para despertar a igreja, porque nós somos o braço de Jesus. Nós somos a mão de Jesus. Nós somos, nós. Você, eu, nós. Não é uma coisa mística. É isso aqui. Oh, Jesus, Senhor amado. Eu posso orar agora? Pai amado, eu quero pedir agora pela nossa irmã que está ali em Manaus, sentindo esse peso, e também, Senhor, os teus servos que estão ali na divisa mesmo, recebendo aquelas pessoas. Jesus, ajuda a gente a sair dessa nossa indiferença, dessa nossa tranquilidade, nossa... Oh, Pai, a gente se Senhor, por favor, para que a gente possa ver essas crianças como o Senhor vê. Oh, Pai amado, eu peço pelas igrejas, os pastores, eu peço pela nossa irmã aqui, que o Senhor dê ideias e inteligência para que ela possa realmente fazer uma diferença ali naquele lugar. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Não só para ela, mas para todos nós, em tantas outras coisas, não é? Oh, Pai amado. Terrorismo. Terrorismo é uma coisa que eles... Sabe o que eles fazem, os terroristas? Eles pegam crianças, educam, crianças abandonadas, crianças vulneráveis, educam as crianças para se explodirem. Tá? Agora, pensa bem que nós temos, nossa, tudo de diferente, contrário. A gente quer educar a criança para o reino. A gente quer educar a criança para viver, para ser feliz, para dar fruto. Só que a gente tem que fazer, né? Que se a gente não fizer, eles vão fazer. Eles vão fazer. Eu estive, alguns anos atrás, eu estive no Maranhão, dando uma palestra sobre educação sexual, e descobrimos que lá, as famílias muçulmanas que moram no lugar, elas estão muito mais rapidamente do que as famílias cristãs indo para o conselho tutelar e pegando as crianças que estão vivendo com eles. As crianças estão vivendo com eles. Então, pensa bem aqui comigo. O que está acontecendo aqui? Essas crianças traumatizadas, essas crianças vulneráveis, estão indo ficar com eles. Ainda bem que eles estão pegando, né? Mas é a gente que devia estar fazendo para ajudar essas crianças. Era a gente, éramos nós. Oferecer os nossos lares para abençoar essas crianças. Aqui, antes de eu... Não, eu não quero falar isso ainda. Aqui ainda sobre a guerra, vocês chegaram a assistir um filme Diamante Sangrento? Ele fala a realidade da África. Ele fala mesmo. Porque eles vêm, roubam as crianças e as crianças ficam traumatizadas. Eu matei alguém. E agora o que eu faço? Imagina uma criança matando alguém. O trauma desta criança é uma coisa muito profunda. Bom, resultados.
Que bonita. É em Brasília. E eu estive conversando com eles, frequentando a igreja, mas não sigo a igreja. E eu conversando com eles, ele disse que... Só um minutinho, estão ouvindo? Eu rogo as orações dos irmãos por essas crianças, porque eu não sei o que fazer com elas. E eu confesso que eu tenho medo delas. Um casal de criança em Brasília. Aí eu conversando com eles, me aproximei dela, comecei a conversar, entreguei um folhetozinho e incentivando eles a ir para a igreja. Mas também a igreja não tem suporte para receber criança desse porte. Aí eles disseram que eles vivem só. O pai sai para trabalhar. E eu digo, sua mãe? A minha mãe, eles mataram uma pessoa aqui. E a polícia vive atrás da minha mãe. Minha mãe está foragida no norte. E a gente fica aqui. Meu pai sai para trabalhar. E eles são criados só. Acho que o pequeno... ele já usa droga. Assim, pelo olho, a gente conhece. É um olhar diferente. E eu tenho vontade, às vezes, de pegar aquelas crianças e trazer para a minha casa. Mas eu tenho medo, porque eu não tenho estrutura. Eu digo, não sei, se eu trouxer para a minha casa, eu fico assim, com receosa. E até de me aproximar deles, eles ficar querendo se aproximar de mim, então fica essa guerra dentro de mim. Eu peço oração para essas crianças, mas elas não saem daqui da minha mente. Então, outro motivo de oração, que a gente pode, vamos, ao terminar, orar por isso. Na minha outra sessão, eu falei sobre isso, que a gente vai falar sobre mais adiante, mas eu espero que nessa palestra a gente lance a semente para que nós nos mobilizemos para ter condições de ter mais apoio. Nós somos tão criativos, gente. Nós somos um povo de Deus, a gente tem inteligência para a gente fazer e poder ajudar a criança desse jeito, para não ter que ir para o FEBEM da vida ou coisas assim, para que antes deles irem, eles possam ser alcançados por nós. Antes, muito antes. Vamos orar, irmã. Resultados dos traumas. Quais são os resultados de trauma? Alcoolismo é um. Geralmente, muito de abuso sexual, quase que com certeza. Tá? E outros, mas alcoolismo. Problemas neurológicos. A falta do carinho, a gente sabe que na criança pequenininha afeta para o resto da vida. Afeta para o resto da vida. Aquela incapacidade de amar, de sociabilizar, afeta. Problemas físicos. Olha, lá na Etiópia, eu fui visitar um orfanato. Tem muito orfanato, mas um orfanato diferente. Que eles têm pai e mãe, mas não tem condição de alimentar, então manda para uma creche, vamos dizer assim. E lá, nessa creche, os missionários tomam conta, tá? E eu vi essa menina bonitinha, lá com um olho baço. Um olho baço. Eu falei, o que aconteceu com ela? Isso aí, a família mandou-a para a capital, a família da capital que cuidou da menina, pegou a menina, furou o olho para ir para a rua pedir esmola. Problemas físicos. Essa menina vai passar o resto da vida não só traumatizada, mas com um problema físico. Um dos resultados pode ser depressão crônica. Vocês já viram nas escolas, deve ter professor aqui, né? Nas crianças com depressão, muita depressão. Muita depressão. De o quê? Eu sou professora de educação infantil. Certo. 0 a 6 anos. Eu já vi casos na educação infantil de crianças com depressão. Depressão. Resultado. Ansiedade crônica. Não para. Criança não para.
Sabe o ADHD, a ideia lá? Não para. Tá a pilha, tá a mil. Uma ansiedade, que vai dar certo, não vai dar, como é que vai ser, o que vai ser, o que não vai ser. Ai, não para. Vício em drogas. Raiva incontida. Aquela criança que tem uma raiva, fala com raiva, pula no chão, tá? Raiva incontida. Aí você vai dizer, mas isso aí não é pecado? É pecado, lógico que é. Ninguém está dizendo que não é. Mas são coisas que são resultados da criança não saber de onde está vindo, nem para onde vai, nem quem pode solucionar. Nem quem poderia solucionar. Agressividade, comportamento destrutivo. O que eu quero dizer por isso? Automutilação, bulimia, anorexia. Nessa escola aí que eu contei para vocês, que meus filhos estavam, nós fomos lá uma vez, e não meus filhos, graças a Deus que eu morri de medo, mas uma das outras alunas lá, do mesmo problema, ela subiu lá no Senegal, a gente tem uma árvore chamada baobá, bem grande, frondosa, bonita. Essa menina subiu. Mas, gente, eu estou falando alto, não foi aqui assim, entendeu? Alto. Não só para chamar atenção, mas era um comportamento destrutivo. Ela estava dizendo, eu quero morrer. Comportamento destrutivo. Então, provavelmente, esses crianças aí, eles têm um comportamento destrutivo, né? Já estão na droga, vai saber se já não estão com essa raiva danada de sair. Identifica uma criança que é imperativa, ela pode ter sofrido algum abuso? Olha, hoje em dia, eu acabei de ler na semana passada que eles estão achando que não existe hiperativismo. Eles estão começando a dizer, olha, talvez não tem tanto a ver assim. Então, está muito em pesquisa essas coisas. Está muito em pesquisa. Mas, por outro lado, existe a parte física. Por isso que tem que ir num médico, vai que tem mais iodo. Eu lembro do meu primo, misericórdia, o menino era danado, tão danado, que minha tia tinha que amarrar no berço. Que o negócio, um bichinho era, ele tinha excesso de iodo no sangue. Entendeu? Então, existe uma parte que a gente tem que ter certeza que é médica. Dá uma olhada. Que foi? Oi? Existe também a predisposição genética. Tá vendo? Para isso aí. Mas, de qualquer maneira, eu li que eles estão reestudando como definir isso, especialmente por causa de tanto computador, o que isso está fazendo, o que isso está causando. Então, eles estão procurando fazer outras pesquisas. Oi, querida. Muita cobrança dos pais, minha netinha está mais ou menos assim, não chama nem de imperativa, ansiosa, quer fazer tudo, larga isso, faz aquilo. Eu estou percebendo isso, mais. Quanta cobrança de a menina fazer tudo certo. Não pode, está comendo, não pode deixar. Está fazendo isso, não pode. Tem que ser. É a filha mais velha? Ou a gente sofre? Então, isolamento, gente. A criança se isola. Não quer brincar. Quer ficar só lendo. Eu ia falar uma coisa aqui. Nesse comportamento destrutivo, quem assistiu 13 Reasons Why? 13 razões por quê? Nós estamos quase falando mais que 13 aqui. Mas nos 13 primeiros shows tem as razões aqui. Então, professores,
a gente tem que entender o que está acontecendo para tanta criança se suicidando. Tanto adolescente se suicidando. Oi? Ah, sim, eu falei automutilação, né? Se cortando. Sim, querida. E na primeira vez a mãe levou ele ao colégio, com os olhos tampados, quando os olhos, os dois olhos dele, o nariz fazia um foco. Eles quase não conseguiam ver o olho dele. A mãe já tinha relatado que ele tinha sido ele mesmo. Só que a diretora ficou desconfiada, pediu pra gente tentar conversar com ele. Ele, o relator, escreveu, porque ele não conseguia nem falar nesse dia. Ele escreveu que foi ele mesmo, por quê? Por causa de um outro aluno, porque quando ele agrediu, ele foi punido, e quando agrediu ele não foi punido. Ele se puniu. A princípio era essa questão, depois aconteceu novamente. E aí, o olho totalmente inchado, a gente foi pior, porque quando ele chegou ao médico, o médico achou que ele tinha um tumor. Tão grave que ficou a situação. Mas ele se batia? Ele se bate, segundo a mãe, ele se bate. Ele fala que é ele mesmo. Só que dessa vez que a professora percebeu, nós observamos todo o contexto, chegamos a desconfiar da mãe. Ele quis um relacionamento para esse, então tem todo o contexto, ela tem outra família. Traumatizante. A professora pediu para ele fazer um desenho da família, ele desenhou o padrasto, mãos dadas com ele e a irmã pequena. Sem a mãe. Ela perguntou da mãe, ele falou assim, a minha mãe tá dormindo. Ah. Minha mãe tá dormindo. Ah. Semana a mãe só dorme. Só que depois dessa última vez, ele veio relatando todo o processo do hospital. Uma alegria. Porque a mãe ficou com ele. Mandou a mãe dar banho dele. Então, aquilo para ele foi algo como se fosse um passeio no parque. Ah, então. Se ele faz isso, E tomar a atenção da mãe, ele vai continuar fazendo. Tá. Isolamento, baixa estima. Tá, agora aí tá todo mundo, né? Pegou todo mundo? Mais ou menos? Isso aqui, gente, é um problema seríssimo, seríssimo. E vocês são professoras, trabalham com jovens, adolescentes, vocês sabem disso. E é uma coisa que, se não é resolvida, vai pro caixão com a pessoa. Ah, tô gorda, tô alta, tô baixa, tô isto, aquilo. Vai pro caixão com a pessoa. Então, é um problema sério. Oi, querida. Só um minutinho, gente, que a gente tem que ouvir a moça aqui, por favor. Que, por causa, não sei se é o comportamento destrutivo da justiça, depois recorre de vai para na escola e sai atirando em todo mundo por causa dessa situação. Exatamente. Exatamente. Então, é uma coisa séria. É uma coisa séria. É um comportamento destrutivo, tá? É sério mesmo. Tá. A criança que é traumatizada, ela tem uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas. Dá para entender por quê? Lógico. Se é o pai que faz, a mãe que faz, né? O pastor, né? Ou o tio da igreja, ou seja lá quem for. A criança fica traumatizada mesmo, não tem confiança. Tem uma dificuldade. E se ela tem dificuldade de confiar em você, nas pessoas, o que você acha do relacionamento com Deus? É muito difícil isso aí. Mas aí... Outra coisa que acontece, evasão escolar. Estão perdendo aluno na escola? Estão perdendo gente na igreja? Vamos olhar o que está por trás. Queda de aproveitamento escolar. Ah, era bom aluno, agora não é mais. O que está acontecendo? Aí a gente tem não só crianças que pensam sobre o suicídio, como tentam. Como tentam. Como tentam. E, oi, querida. Eu tenho trabalhado com crianças. Ligado a igreja, projeto, temos encontrado
não só as crianças de rua, mas as crianças também, vítimas do alcoolismo da mulher, só da mulher, durante a gestação. E há muitos problemas de aí é o maior déficit intelectual Exatamente. e as crianças sofrem muito. E conheci as crianças que a mãe, para deixá-las na rua o tempo todo, dava o álcool às crianças na mamaria. Então foi um tempo muito difícil, vencido. As crianças já estão bem maiores e o tratamento para algumas deu tempo aí, Para outras já não dá mais. É uma coisa bem séria mesmo. já usam drogas, elas são muito suscetíveis ao uso de drogas. Tudo isso O que está falando aí? da evasão escolar, Tudo isso aí. aprender. E isso quase ninguém conhece, que era a questão do álcool. Mas faz mesmo. Tem um nome até isso aí. É, Síndrome alcoólica fetal. exatamente. É isso aí. Criança vai ter dificuldade de dormir, tá? Pesadelo, não consegue dormir, fica pensando, vira para um lado, vira para o outro. Precisa descobrir o que está acontecendo. Transtornos alimentares. Come demais, come de menos, não quer comer isso, não, isso, aquilo. Não. Esse é nosso objetivo. Que os dias são maus, nós já sabemos. E são maus de muitas maneiras, né? A gente está vendo uma maldade se espalhando e com tantas facetas, com tantas maneiras. Mas como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos ajudar? Qual é o nosso papel para com as crianças? Nós sabemos que as crianças têm um valor incalculável. Por quê? Por que a criança tem um valor incalculável? Jesus disse. Ele falou, olha, tão incalculável que a gente tem que se tornar como uma criança. A gente tem que se tornar como uma criança para aceitar, para crescer. Então ele fala, o valor da criança é incalculável. Como Jesus falou, como criatura de Deus, que Jesus morreu pela criança. A gente às vezes não pega isso aqui, que pela criança Jesus morreu. Morreu pela criança, ressuscitou pela criança. E se a gente pensar que cada um de nós foi criança um dia, muito tempo atrás para mim, mas não para vocês, mas nós fomos, né? Tem aquela criança. Tem aquela criança. Como ajudar? A criança precisa de algumas coisas. Ela precisa de um adulto que anda com Cristo. A irmã ali, aquelas duas crianças, precisavam encontrar a irmã. As crianças precisam de adultos que são Jesus para as crianças. É isso que as crianças precisam. Alguém que vai viver o Evangelho. Alguém que vai amar aquela criança feia, fedorenta, suja, piolenta. É isso que a criança precisa. Não só a bonitinha, mas cada criança. Que ela precisa de cada um de nós, que a gente ame como Jesus. As crianças precisam de adultos seguros. Seguro em quem você é em Deus. Tá? Você é salvo, libertado, foi criado antes da fundação do mundo. Você é valioso. A criança precisa que você mostre isso para ela. O valor seguro. Se a criança chegar para você e contar as coisas que ela faz, se você der um piti, por favor, né? Ai, socorro. Não. A criança precisa de alguém que seja o adulto. Seja o adulto. A criança precisa de alguém que inspira confiança. Como é que a gente pode inspirar confiança para uma criança? Respeitando, dando balinha?
Respeitando. Como que a gente respeita uma criança? Atenção, ouvindo, reconhecendo. Hoje, na igreja que eu estou, eu vejo que eles valorizam muito isso, de cumprimentar a criança, mesmo que seja um bebezinho. Quando eu fui numa outra igreja, antes, eu achei estranho, porque as pessoas chegavam e cumprimentava o adulto e a criança parecia que era invisível. Eu fiquei em choque, porque quando eu estava lá, eu percebia isso. Mas hoje eu percebo. Chamá-la pelo nome. Chamá-la pelo nome. Principalmente o bem que prometeu. Exatamente. Eu prometi que eu vou dar um chiclete, eu tenho que dar um chiclete. Né? Eu vou te visitar, tem que fazer. Tem que fazer. A gente tem que ser o que a gente é, com um adulto. Honesto, íntegro. Cumprir a palavra. Também, se precisar, né? Porque tem uma questão de quando a criança conta de um abuso que tem que falar para a polícia qualquer coisa, a gente não pode guardar, tem que dizer, ó, vou... Para poder falar. Exatamente, muito bem. Estamos indo. O nosso papel... Quando a gente vê essas crianças tão quebradas, tá? A criança venezuelana, irmã aqui, tantos outros, a gente tem que inspirar, instilar esperança. O nosso Deus é Deus de esperança. Ele mudou você, Ele me mudou. Ele vai trabalhar na vida dessa criança. Ele tem planos para aquela criança, Ele tem sonho para aquela criança. A gente tem que instilar esperança. A gente tem que ter esperança. Que Deus vai operar naquelas crianças ali. Amém. Amém. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar com esperança. Nós temos que olhar as crianças e ver as crianças como oportunidades, possibilidades. Eu falei para vocês daquele grupinho que vem lá na minha casa, né? De etíopes, né? Crianças. Gente, no sábado eu quero dormir. Eu trabalhei a semana toda, eu dei aula. Ai. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei o que Deus vai fazer com a vida delas. Eu sei que eu tenho que fazer o que Deus está pedindo de mim. O que Ele vai fazer com elas é trabalho de Deus. Mas o meu é de estar lá com elas. De fazer o bolinho, né? De comprar uma Coca-Cola, né? Esse é o meu trabalho. Nós adultos temos dificuldade de ver que a criança tem alma. São pessoas valiosas que a gente tem que tratar bem, com carinho. Mesmo cuidado que tem alguém importante na casa, tem uma criança importante. É importante para nós. E a gente tem que ser cheio de amor. Aí vem outras questões. A criança que está nessa situação, vamos dizer, de guerra, de terrorismo, né? A criança precisa continuar se socializando. Ela tem que ter amiguinhos. Ela tem que ser incluída na sociedade. A criança tem que ter um ambiente seguro. Aí vem de novo a possibilidade da igreja se colocar, de orar, de procurar criar esse ambiente seguro. Eu falei no primeiro que lá na Noruega, as mulheres da sociedade se reuniram e criaram um lugar para receber as mulheres que apanham do marido, violência doméstica. Elas mesmas criaram aquilo. E funciona. São voluntárias, trabalham e tal. A sociedade se juntou. Agora nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. A gente tem que pensar em coisas criativas de como nós podemos amparar uma criança assim, amparar crianças assim. A criança tem que poder se expressar.
falar para a gente que aqueles sentimentos estão todos confusos lá dentro. Está com raiva, não sabe do quê. Está triste, não sabe do quê. Tem que poder se expressar. O meu netinho, eu tenho 8, né? Como eu falei. O segundo neto, semana passada, ligou lá em casa, estava chorando. Bom, graças a Deus que tem isso aqui, né? Oh, maravilha. Ele está lá na Itália, nós estamos na Etiópia, mas toda semana a gente se fala. Ligou lá em casa, vovô, o que foi, meu querido? Eu estou querendo tanto conversar com o senhor, vamos conversar. O Gerson agora, toda semana, tem estudo bíblico com o neto por celular. Porque a gente tem que dar espaço para a criança se expressar. A gente não pode julgar a criança. Isso não é nada, sai para lá, blá, blá. Tem que dar espaço. Vai ver o que ele estava triste, chorando, não era nada, entendeu? Perdeu uma partida de xadrez, sei lá o quê. Mas a gente tem que levar a sério. A gente tem que deixar a criança se expressar. Nós temos que ensinar as crianças a reconhecer e entender os sentimentos. Quando a criança fica nervosa, juntos trabalhar por que você está nervosa, o que está acontecendo. Aí, gente, está quase no fim. Vocês precisam levantar? Não? Está tudo bem? Tá? A criança precisa de resiliência. O mundo não vai melhorar, tá? O mundo não vai melhorar. O mundo vai piorar. Desculpa eu falar isso. Desculpa eu falar isso. O mundo vai piorar. E tanto para os nossos filhos, como para os alunos que a gente tem, como para os nossos sobrinhos, a gente tem que ensinar resiliência. Ser forte. Aguentar. Epa! Como que a gente faz isso? Levando a criança a conhecer Jesus. A gente não tem resiliência fora de Jesus. Hein? Não tem jeito. Tem que levar a criança a conhecer Jesus. A gente tem que ensinar a palavra de Deus. Não só de palavra, mas de vida. Eu, há muito tempo atrás, quando meus filhos estavam entrando na adolescência, quem tem adolescente aqui? Mamma mia! Nesse livro, eles diziam assim, olha, adolescência são as bombas, relógios que Deus põe na vida da gente. Que desestrutura, que você tem que se andar perto de Deus para poder ver como é que é. Mas ele falava uma coisa nesse livro assim, seu filho pode estar em tudo quanto é reunião da igreja, mas ele vai olhar para você para ver se você está andando igual Jesus. Você pode falar o que você quiser, mas é você. E assim somos nós para todas as crianças que estão ao nosso redor. Jesus te ama, e não dá um pedaço de pão para a criança? Jesus é bom, Jesus é bom, e nem oferecer uma Coca-Cola, ou seja lá o que for. Não faz sentido, né? Faz sentido? Não faz sentido. Então, nós temos que viver e ensinar os princípios da palavra de Deus. Incentivar a prática da oração. Nós estamos no Senegal e quem já viu peste de gafanhoto chegando? Não chama peste, né? Chama de outro jeito. Nuvem, praga, nuvem de gafanhoto chegando. Alguém já viu isso? Graças a Deus não, né? Então nós estávamos lá na nossa aldeia. De repente a gente ouve aquele barulho que a gente olha para o céu, estava coberto e já descendo nas árvores. Era a época que estava começando a dar manga, o frutinho da manga, a florzinha da manga, aquela tribo, eles viviam daquilo, bem dizer, vendiam para ter comida e aqueles gafanhotos descendo. O chefe da aldeia chegou para nós e falou, ele chamava o Gerson de Mussa. Mussa, Indielerio barrita. O gafanhoto é terrível, vai comer tudo. E o gafanhoto vem, come, bota o ovo, vai embora.
E aí, aquele ali, no ano que vem, sai, come o que sobrou. Entendeu? É uma praga mesmo. Aí, o Gerson falou assim, o meu filho, o Rubem, estava do lado, e o Gerson falou assim, olha, eu falei com o pessoal da missão, tal, pelo rádio, está todo mundo orando para que esses gafanhotos vão embora. Ai, o chefe foi embora, o Rubem. Pai, mas como o senhor fala isso? Vai que os gafanhotos não vão embora. Tá? Ai, que os gafanhotos. Não, filho, vamos orar. Isso foi meio-dia. 16h, no próximo contato, o Gerson falou no rádio, agradeçam a Deus, os gafanhotos foram todos embora. Os gafanhotos ficaram assim, tudo tonto, porque eles voam bem bonito, eles são muito lindos do jeito que eles voam em losangos, mas eles ficaram tontos. Foi todo mundo embora, eles foram embora. Daquilo lá até de tarde. Vocês não acham que meu filho aprendeu a conhecer Deus com uma coisa dessa? Oi, querida. Pode. Vem pra cá por causa da caixa. Eu vou contar essa história porque vai servir. Quando eu não posso fazer nada, eu oro. Eu frequentava muito o centro de oração e o matutino. E era uma bênção muito grande que Deus me deu, porque hoje em dia eu quero, e parece que tem uma coisa que não impede, mas naquele tempo eu vivia só na oração. Na oração, era de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e também eu começava às 5 horas da manhã. Aí eu fui para a igreja, no matutino, e cheguei em casa, meus filhos tudo dormindo, aí eu fui ler a Bíblia. Mas antes de eu entrar, tinha um cachorro horroroso, com o olho furado, correndo uma lágrima. É um cachorro terrível. Terrível mesmo. E eu, quando vi o cachorro, eu me estremeci, e abri o portão e entrei logo. E fui lá para a cozinha, o meu filho dormindo, e eu fui ler a Bíblia. E ficou uma coisa assim dentro de mim, eu não sei se era o inimigo que dizia assim, mas olha, você vai para as orações, e agora volta da oração e vai ler a Bíblia, e um mendigo na tua porta e tu não faz nada. Mas, na verdade, lá em casa não tinha nada. Mas era porque eu estava passando por um processo de transformação da alimentação e não tinha carne, não tinha nada que desse para cachorro. E não tinha dinheiro também, não. Mas aquilo ficou doendo. Eu entrei no quarto e comecei a orar. E eu disse, Jesus, tu és o dono do universo. Eu não posso fazer nada por esse cachorro, mas tu podes, Senhor. Senhor, tenha misericórdia desse cachorro. E passei o dia todinho, porque o meu coração doía pelo cachorro. E eu orei. Aí, passou, o cachorro desapareceu, graças a Deus. E aí eu comecei a caminhar. De manhã eu fui caminhar. E quando eu estava caminhando, eu vi o cachorro na área. Aí o dono da casa estava assim, eu disse, eita, estão criando um cachorrinho, né? Ele disse, que esse cachorro chegou aqui e todo assim. Ele contou a história que eu vi, né? E eu levei para o veterinário, gastei R$800 com ele. E eu, glória a Deus! O homem não sabia por que era, que eu dava tanto glória a Deus. E assim tinha um sofá. Eu coloquei esse sofá aqui para ele dormir. E as crianças tudo alegre com o cachorro. Eu digo, Jesus, tu és grande e poderoso. E comecei a dar glória a Deus. Então, o poder da oração. Eu creio. Diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Quando a gente não pode, ore. Creia. É isso mesmo. Nesse sentido de oração, eu fui visitar a minha netinha lá, e ela tinha ganho um brinquinho bonitinho da outra avó, mas ganhou, né? Um brinquinho bem bonitinho. E ela gostava muito do brinquinho, e ela perdeu o brinquinho. Ela ficou muito triste, Aí eu falei, Isabela, vamos orar. Você já orou?
Não, vovó. Eu falei, vamos orar. Vamos orar por isso. Quem sabe se acha o brinquedo. É lógico que eu, com a minha cabeça de avó, já estava pensando, comprar um brinco, né? Vou comprar um brinco. Fazer o quê? No dia seguinte, a vizinha ligou e falou, olha, achei um brinquinho aqui, eu acho que é da Isabela. Então, essas coisas, a gente tem que incentivar os nossos filhos, inclusive essas crianças que passam por essa dificuldade. Ora pelo seu pai na cadeia, vamos orar por ele, para Jesus trabalhar. Vamos orar para o papai conseguir um emprego. Vamos orar pela mamãe. Coisas assim que vão ajudar a criança, incentivar a prática de oração. Criar oportunidades para a criança servir. É que nem a gente, se ficar olhando para o umbigo, não vai lugar nenhum. A gente tem que ajudar as crianças que estão traumatizadas a tirar a cabeça, o pensamento de si, para servir o outro. É isso com a gente também. Vamos servir o outro, vamos fazer coisas que podemos varrer a rua, podemos pintar a calçada, coisas criativas para a criança poder ajudar. Encorajar a prática do perdão. Porque isso, gente, para mim, a glória do Evangelho é isso. Você quer falar, bem? Fale. E a mãe, ela vai, mas ela não é transformada. E esse menino foi gerado antes do casamento, o pai abandonou. Inclusive o pai falou, o pai falou para ele para ela tirar a criança. E essa mãe teve capacidade de contar isso para o filho. E esse menino, eu estava falando sobre a oração, explicando a oração do Pai Nosso. Esse menino dizia, daí ele começou, como expliquei a parte do perdão. E ele disse que ele não ia perdoar o pai, porque o pai mandou a mãe dele tirar eles. Aí eu pensei, Deus trabalhando, eu tive que parar para trabalhar com ele. Nós precisamos perdoar, independente do que o pai fez. E fui trabalhando com ele, falando sobre perdão, glória a Deus. Ele conseguiu. Eu falei mesmo, você não precisa estar em contato com o pai lá, porque ele não conhece o pai. Mas para que Deus possa estar operando na tua vida, para se libertar. Conseguiu liberar perdão do pai, mesmo sem conhecer ele. Que coisa linda. 10 anos passando do nosso departamento. E ele é um menino muito agitado, Tá vendo? na escola. E ele chegou um dia, porque a gente precisa conhecer até mesmo as crianças que até pela aparência, pelo jeito que Exatamente. ele chegou aquele dia transtornado na classe. Daí eu falei, o que está acontecendo? Eu estou nervoso porque lá no posto não vão dar mais esse remédio. Eles não têm, está faltando, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como é que... Conversando com ele, você não precisa disso para viver. Nós oramos falando sobre a paz. as nossas necessidades de trabalho. E o menino muito acalmou. Ficou até, enquanto não chegou o medicamento, ele ficou tranquilo. Tá bom. Ele rezava. Isso mesmo, isso mesmo. A prática do perdão. A gente sabe o quanto é complicado, porque tem coisas que a gente luta. Eu vou dizer para vocês que essa coisa do abuso aí que aconteceu com a minha filha foi difícil perdoar. Não foi fácil, não. Envolveu... Quer falar? Eu vou falar duas questões assim que eu passei o ano passado e eu passo esse ano. O ano passado eu trabalhei numa escola e lá na escola crianças de 4 anos, tem várias crianças, mas 3 crianças me chamou a atenção. Uma tem pai e mãe, outro pai está na cadeia e o outro menino foi abandonado, agora E Deus prova a gente em situações difíceis. Porque igual ela falou, você falou. Eu também tive abuso dentro da minha casa.
Então, Deus me colocou numa área para me aceitar a realidade. Para mim estar aqui hoje, eu tomava desde adenal, eu tomava desde cefano, tomava odol injetado, de manhã e à noite. Uma vez eu cheguei a rasgar a camisa do corpo. Eu tinha uma menina e um menino, eu tenho ainda, né? Tá lá em casa. E não é esse o ponto. Essas 3 crianças me chamam a atenção, porque são 4 anos. 1 ano. Ela tirava a calça, chamava os colegas. Toda hora, ela ia pro banheiro, chamava. E o outro também era a mesma coisa. Aí a gente chamou para falou para a professora, chamou os pais, o pai veio, o menino, e falou assim, você é homem. Sacudiu o menino, falou, você é homem, você não pode aceitar. Ele pegou de 4 anos e falou assim, o pai dele, mas eu posso. Aí a psicóloga, né? Aí a gente arrumou o psicólogo para tratar o pai e a mãe. Aí esse caso ainda continua sendo tratado. O outro, ele aonde ele mora, ele é abusado de outras coisas. Quando não tem aula, ele é abusado. Porque a mãe dele não importa o que porque para ela é um modo de atingir o pai. A atitude dele, dessa mãe. E a outra criança que é criada com a avó, ele corta. Ele esse negócio de desodorante, ele queima um pouco. Para chamar a atenção da avó, porque a avó fale com a mãe, para a mãe aceitar ele. Então, são esses casos. Mas esse ano, eu tenho umas crianças lá, são 6 meninas. A mais velha tem 15 anos. São 6 crianças e uma de 1 ano e pouquinho. Se vocês entrarem no box de patinho, vocês vão ver. O pai abusava das 5 crianças. Ele fala com cada uma delas. Era muito difícil chegar até eles. Mas aí, através da tia deles, eu consegui pegar as crianças para levar para o fundo. Eu passei a cuidar das crianças. Começou a deixar as crianças aí, principalmente fazer trabalho de igreja. Aí, quando as crianças foram, eu pedi foto para que a gente orasse pelos pais. A partir de maio. Aí as crianças foram, aí ele deu uma crise epiléptica. Foi na igreja, tomar comunhão, caiu no mundo. Aí as meninas falaram, meu pai vai voltar, tia. Falei assim, vamos orar por ele. Aí beleza. Aí ele pegou, não tinha gás em casa, porque a Bolsa Família que a mãe pegava R$800, ela ficou com a boca fora. Ela ficou presa, depois soltou. Aí o que aconteceu? Estava esquentando uma latinha. Ela comprou o galão de grau, pôs. Aí ele tinha brigado com o cartão. Ele pegou e escovou fogo, o fogo queimou a mulher. E as crianças, como não estavam pano lá, as crianças estavam queimou ela toda e queimou as pernas dele. Ele ficou, ela está no hospital ainda no machucou. Tiraram, fizeram tratamento na barriga e nas pernas. O pai veio e falecer. Eu sou a mãe. A menina de 15 anos ficou da mãe no nosso filho. E a avó recebeu dinheiro, porque todo mundo ajudou, mobilizou. Ela mandou as crianças para Taiubi, porque a tia não quis cuidar dele. E a irmã está cuidando da mãe. Aí foi para Taiubi e lá as crianças estão sozinhas. Então, veja, essa é uma oportunidade do pessoal da igreja lá abraçar essas crianças e começar um processo de cura. Porque Jesus tem poder. Jesus tem poder. E ele tem que para ele fazer isso. Na prática, praticando o perdão é uma coisa que liberta, mas a gente não pode chegar para uma criança assim e dizer você tem que perdoar. Isso vai levar um tempo. Quando eu olho para mim, como eu falei nessa questão da minha filha, aí levou muito tempo. Não só para eu perdoar o cara que fez. Não foi o perpetrador. Era essa palavra que eu queria. Quem fez? Perdoar a liderança da escola, que permitiu que acontecesse, e me perdoar. Porque eu permiti meus filhos irem para lá. Então, o perdão é uma coisa que a gente tem que trabalhar e leva um tempo. Bom, mostrando sempre que há esperança, mostrando sempre Jesus, e eu queria acabar, nós temos que acabar, que já me avisou aqui, que... Apagou? Não. Eu queria ler Isaías 61. Que essa aqui
é a palavra de Jesus, quando ele começa, profeta Isaías. Em Lucas a gente vê que Jesus pede o rolo na sinagoga para ler, e esse é o texto que ele lê, sobre ele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os traumatizados, podemos dizer, os traumatizados, de coração, proclamar a libertação da culpa, da mágoa, proclamar a libertação e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Porque vem, para quem faz todas essas coisas, vem. Deus vai julgar, Deus vai julgar, Deus vai julgar. E pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando Jesus trabalha na vida, a gente tem que olhar para cada criança que vai se tornar um carvalho grande, frondoso, vai dar sombra, vai dar fruto, vai trazer pessoas. Assim como é assim que ele olha para a gente, nesse sentido. O trauma é um assunto vastíssimo, tem tantas coisas diferentes, mas a coisa mais importante que eu acredito é a gente ser para a criança o que Jesus seria.